Está aqui, se faz presente nesta maravilhosa noite. Manhã, não é esse manhã? Vamos convidar neste momento a irmã Sônia, que vai louvar a Deus com os hinos da harpa cristã, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Deus se faz presente nesta manhã. O escolhido dos milhares para mim, dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandona, persigo o tentador, Jesus me guarda até da vida o fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel, obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Fazemos a leitura da palavra de Deus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Tema da nossa lição de hoje: eleição e predestinação. Vamos todos recitando o tema da lição de hoje. 1, 2, 3. Eleição. Textual. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, 4 e 5.
Graças a Deus. Todos o texto áudio. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Verdade prática. Louvado seja Deus. Leitura bíblica diária. Segunda, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Terça, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Quinta, 1 Coríntios 10, 12. Falei quinta, né? Era quarta, né? Quinta, Romanos 8:30. Sexta, Romanos 8, 28 a 29. Sábado, Efésios 2, 4 a 8. Oremos então. Soberano eterno Deus e Pai celestial, te louvamos, ó Senhor, pela tua eterna grandeza, pelo teu maravilhoso benefício, porque em ti permanecem todas as coisas. Usa o teu servo que irá nos trazer o ensinamento nesta manhã, Senhor, que tu possa abençoá-lo de forma grandiosa e usá-lo em tuas mãos. E em tudo te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Está nos dando o prazer o pastor Francisco Pereira Filho, que está nos visitando lá do Templo Central, seminarista, e é uma grande bênção nas mãos do Senhor. Está nos dando o privilégio da sua presença e ele vai nos trazer o ensinamento. Vamos saudá-los, né, com um bem-vindo, não é isso? Seja bem-vindo. A paz do Senhor para todos. Prazer imenso poder estar aqui na casa do Senhor, juntamente com os irmãos, nessa linda manhã de domingo, para nós, uma vez mais, aprendermos, estudarmos a Palavra de Deus, na linda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, nosso pastor Rosivaldo Cardoso Rodrigues, sua esposa, sua família. Pastor, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a sua vida, família e ministério. Meus irmãos, hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante dentro da nossa fé do cristianismo, um tema que eu diria também que alguns fazem complexidades, tornam o tema difícil, a compreensão do tema uma dificuldade para muitas pessoas, tá? Mas nós, essa manhã, queremos trazer uma descrição bíblica, teológica, sobre o que é de fato a predestinação, o que é de fato a eleição. E eu gostaria que os irmãos nos acompanhassem aqui na fala e nos acompanhassem também no nosso material aí que vai estar passando no slide. Então, gostaria que o nosso irmão passasse o texto bíblico aí para nós. Próximo, esse aí não pertence à aula. Pode passar. Bem rapidamente. Pode passar. Pode passar. Pronto. Então, nós temos lá o texto de Efésios, falando para nós que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu.
Ou seja, antes que o nosso tempo viesse a existir, antes de Gênesis 1, antes da criação de todas as coisas, aprove ao Senhor, na sua soberania, no seu conhecimento eterno, nos escolher. E Paulo escreve a carta à igreja na cidade de Éfeso, dizendo àqueles irmãos que Deus Pai nos escolheu, como também nos predestinou. A gente estudou na lição passada, na porção do verso 3 até o verso 14 do capítulo 1 de Efésios, sobre a participação das 3 pessoas da Trindade no nosso processo de salvação. A gente aprendeu que Deus Pai tem participação na nossa salvação. Deus Filho também tem participação na nossa salvação. E o Espírito Santo também trabalha participando ativamente da nossa salvação. E aprendemos na lição passada que a eleição e a predestinação é um trabalho que Deus Pai realiza em nós, tá bom? Que Deus Pai faz na vida do crente. E aí o autor da lição, o comentarista, decidiu escrever uma lição só sobre as bênçãos ou a participação, o trabalho que a pessoa de Deus Pai faz na nossa salvação. Então a lição de hoje, ela é dedicada exclusivamente para tratar da participação da pessoa de Deus Pai no processo da nossa salvação. E aí o texto vai dizer para nós que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, o Senhor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Então, o texto de Efésios, capítulo 1, verso 4 e 5, ele é muito importante quando nós trabalhamos a temática da eleição, e é o texto mais claro para nós que a eleição e a predestinação é uma obra que Deus Pai realiza em nós, em nosso favor, no processo da nossa salvação. Por que é importante nós entendermos a predestinação e a eleição? Primeiramente, porque é uma temática bíblica. Eu trago aqui uma citação que você pode até dizer que não entende a doutrina da eleição e predestinação. E de fato, muitas pessoas compreendem a doutrina da eleição e da predestinação de forma muito errada, muito equivocada. Desde o trimestre passado, às vezes eu venho dialogando com algumas pessoas da igreja, até mesmo alguns professores de escola dominical, e eles têm uma concepção muito errada sobre a doutrina da predestinação e da eleição. Isso por quê? Porque quando nós falamos, irmãos, sobre a eleição e a predestinação, o que nós temos hoje no atual cenário é um debate muito grande entre os chamados calvinistas e arminianos, aqueles que se declaram completamente arminianos. E essa turma aí veste a camisa, defende cada uma a sua posição, e isso faz com que muitos irmãos na igreja acabem não querendo estudar ou entender a temática, porque diz, não, eu acho que a predestinação é uma coisa muito complexa, tem muito debate por aí, tem muito vídeo por aí, tem muita gente falando sobre o assunto, então só o trabalho que você tem de sentar e entender o assunto, para muitas pessoas já é
uma dificuldade. Mas eu continuo dizendo, né, que por mais que você não entenda a doutrina da eleição e da predestinação, isso não significa dizer que elas não são doutrinas bíblicas. Por incrível que pareça, tem muita gente pensando que eleição e predestinação é coisa inventada por Calvino, é coisa inventada por Agostinho, por teólogos, e que a Bíblia não trata sobre o assunto. Mas o crente que está na escola dominical, que tem um compromisso sistemático de estudo na palavra de Deus, vai entender que predestinação e eleição está na Bíblia. A Bíblia trata desse assunto, e quando nós abrimos sobre o assunto na carta à igreja de Éfeso de Paulo, o que a gente aprende é que essas são bênçãos que Deus Pai realiza no processo da nossa salvação. A Bíblia fala da eleição e da predestinação do começo ao fim. Então precisamos entender essa importância, que a predestinação é uma temática tratada nas Escrituras Sagradas. Pronto, vamos lá, Pode irmãos. passar, meu irmão, o próximo. O que é a eleição? Eu trouxe aí a citação do grande pastor Antônio Gilberto, um dos mais importantes teólogos que a nossa denominação já teve em memória. Olha a definição que o pastor Antônio Gilberto traz para nós sobre eleição. Eleição divina é, pois, a nossa escolha para a salvação feita por Deus. Nós, pecadores por natureza, não sabemos escolher, mas o Senhor nos escolhe. Qual é a ênfase da definição aqui do pastor Antônio Gilberto? É sobre o caráter da nossa natureza pecaminosa, muito bem tratada nessa carta de Paulo à igreja de Éfeso. Por que Deus precisa escolher e nós não conseguimos escolher? Por uma simples razão: o pecado nos deixou impossibilitado de optarmos, de escolhermos as coisas de Deus. Então, quando nós paramos para estudar, para entender a doutrina da eleição, a gente só vai entender bem o conceito de eleição divina quando nós entendermos bem o que nos impede de escolher. E o que nos impede de escolher é o fato de sermos pecadores. E a temática do pecado, irmãos, ela ocupa grande parte de todas as epístolas doutrinárias do apóstolo Paulo. Os problemas que Paulo vai tratar na dinâmica da igreja, Paulo vai mostrar que esses problemas existem porque há um problema maior dentro do homem. O homem, ele é pecador, ele tem o mal dentro dele, como Paulo vai dizer lá em Romanos, tá? E essa luta de nós fazermos o bem, mas a gente não conseguir, que Paulo chamará de natureza pecaminosa, e ele trabalha melhor essa questão do pecado, dizendo que o pecado em nós é uma natureza, temos algo dentro de nós que nos convida, que nos leva para fazer o mal, tá? Somos pecadores porque fazemos os atos, e somos pecadores também porque carregamos a presença da natureza pecaminosa de Adão. Então, as Sagradas Escrituras, quando vai falar para nós da eleição, ela sempre vai colocar a eleição na conta de Deus, tá? Não é nós quem escolhemos a Deus, não é nós quem escolhemos a salvação, tá? Depois eu vou trabalhar isso aqui um pouquinho mais à frente, mas o que os irmãos precisam entender, como o próprio Paulo está dizendo, é que antes da fundação do mundo, Deus nos
escolheu, tá? Então, a escolha é de Deus, ela é divina, tá? Ela acontece antes da fundação do mundo, porque nós, pecadores, não temos jamais a capacidade de escolher as coisas de Deus, tá? Isso aqui, a questão do pecado na história da igreja, a doutrina da eleição, na verdade, ela foi negada nos primeiros séculos da igreja. Lá no século IV, existiu um bispo da igreja, o Pelágio, e Pelágio saiu pregando nas igrejas, ensinando que nós não tínhamos a natureza pecaminosa de Adão. Pelágio negava a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza adâmica, e dizia que o pecado de Adão ficou apenas no Éden e não influenciou a nossa vida. Adão só foi um mau exemplo que tivemos na história, e eu só faço os atos de Adão, eu só pratico erros, eu só cometo pecados se eu quiser. Então, Pelágio, ele rasgava boa parte das passagens bíblicas, porque ele isolava os textos, ele tinha uma hermenêutica, uma interpretação dos textos bíblicos bastante isolada. E aí Deus levantou na história Agostinho para combater e condenar as ideias de Pelágio e ressaltar a importância da eleição. Agostinho se levantou no quarto século, foi levantado por Deus no quarto século para dizer que o erro que Adão cometeu no paraíso não foi um erro que ficou apenas no Éden, mas que influenciou a nossa vida. E nós escolhemos errados, cometemos erros, cometemos pecado, porque temos essa natureza pecaminosa. E nós jamais vamos escolher a Deus. Qual é a dificuldade, irmãos, quando nós negamos a doutrina da eleição e colocamos a eleição como sendo algo que o homem promove? É porque a gente vai acabar chegando na conclusão de que a salvação é uma obra humana, tá? E a salvação, irmãos, em momento nenhum nas Sagradas Escrituras, ela é uma obra humana. Ela é uma obra de Deus. A salvação é completamente divina. Só que, como a gente vai ver hoje, em alguns aspectos, Deus espera que o homem colabore com ele para que essa salvação possa ser uma realidade na vida do seu povo. O próximo slide, eu quero trazer a definição do Dr. Henry Clarence. Ele influenciou muito o pensamento arminiano, o nosso pensamento sobre a eleição aqui no Brasil. E aqui ele já traz uma definição um pouquinho melhorada daquela que eu acabei de apresentar do pastor Antônio Gilberto. Não que a do pastor Antônio Gilberto esteja errada, está completamente certa, mas o Henry Clarence, ele coloca aqui o pensamento exato que nós temos, né, sobre a questão da eleição. É o ato soberano de Deus em graça, pelo qual Ele escolheu em Jesus Cristo para a salvação todos aqueles que de antemão sabiam que o aceitariam. Essa eleição em seu aspecto redentor, tá? Qual é o ponto aqui? O ponto aqui é que a gente vai começar a pensar diferente na doutrina da eleição em relação a alguns dos nossos irmãos evangélicos, como os irmãos presbiterianos, os irmãos batistas de linha reformada, aquelas igrejas batistas mais antigas, tradicionais. Eles têm um pensamento sobre a eleição bem um pouquinho diferente de nós. Qual é a diferença? A diferença é que a nossa eleição, a gente crer que a doutrina da eleição é uma doutrina condicional, é uma eleição condicional.
E eles acreditam que essa eleição aqui tratada por Paulo é uma eleição incondicional. Vou explicar para os irmãos. A ideia é: Deus sabe de todas as coisas, sim ou não? Deus é antes do tempo, sim ou não? O que acontece? Deus olhou no corredor da história da minha vida e Ele viu que eu, com a idade de 7 anos, iria levantar a minha mão lá no templo central e iria entregar a minha vida para Jesus. Quando Deus, sabendo de todas as coisas do futuro, viu que eu iria aceitá-lo como Senhor e Salvador, Deus, portanto, me escolheu, tá? Bem diferente do que pensam os irmãos presbiterianos e os irmãos batistas reformados. Como é que eles acreditam sobre a eleição? Eles acreditam que Deus não olhou no corredor da história para me escolher. Deus não viu que com 7 anos de idade eu iria levantar minha mão e iria aceitá-lo como Salvador. Mas Deus soberanamente, sem tomar conceito a ninguém, escolheu quem iria ser salvo e quem não iria. Tá? Então, quando você levantou a sua mão, aceitando a Jesus como Salvador, no pensamento da igreja presbiteriana e dos irmãos batistas reformados, você não está levantando a mão porque você está dando uma resposta positiva à pregação do Evangelho, mas você está levantando a mão porque Deus no passado já tinha escolhido você para crer. E se Deus escolheu você para crer, você para ser salvo, então pode ter certeza que você em algum momento da sua vida vai levantar a sua mão. Os irmãos entenderam essa diferença entre o pensamento assembleiano sobre a doutrina da eleição e o pensamento dos irmãos das igrejas históricas sobre a doutrina da eleição? O que acontece, irmãos, também uma outra coisa aqui que eu acho muito importante pontuar, é que não são todos aqueles irmãos históricos que pensam da mesma forma sobre a doutrina da eleição. No meio deles ainda há uma pequena diferença, tá? Então, por exemplo, se a gente for pegar a igreja presbiteriana, que ela tem uma doutrina da salvação completamente, fechadamente calvinista, o que eles vão dizer? Eles vão dizer o seguinte, que Deus já escolheu quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. É o que a gente chama de dupla predestinação. Por que dupla? Porque Deus já disse quem vai para o céu e Deus já disse quem vai para o inferno. Deus não viu se eu iria dar ouvidos à pregação do Evangelho, se eu iria ou não ouvir o Evangelho. Ele simplesmente decidiu e não tomou conselho a ninguém. Só que no meio batista reformado, isso já muda um pouquinho. Não são todas as igrejas que acreditam assim na dupla predestinação, tá? Eles acreditam que Deus escolheu alguns que vão para o céu e aqueles que vão para o inferno. Não, Deus não escolheu. Eles vão por conta própria. Nasceram em pecado, com a natureza pecaminosa de Adão, mas eles já têm muita dificuldade de acreditar na dupla predestinação, como acredita a igreja presbiteriana e como ensinava, por exemplo, Calvino, né? Uns já vão para o céu, esse grupo aqui vai para o céu, e esse aqui vai para o inferno, Deus escolheu, né? Então, os batistas reformados já acreditam, Deus escolheu esse grupo que vai para o céu, e esse grupo aqui que vai para o inferno. Não, esse grupo aqui, Deus não está mandando eles para o inferno. Eles estão indo por conta própria, porque todo homem quando nasce, ele não merece o céu, certo? Ele merece o quê? O inferno. Alguém discorda disso? Que nós merecemos o inferno? Ninguém discorda, né? Graças a Deus, tá? Então todo mundo está destinado no inferno. O
que vai dizer eles? Que Deus escolheu apenas alguns desses todos que iriam para ir para o céu, tá? Num pensamento presbiteriano da dupla predestinação, de todo mundo, Deus disse: esse aqui vai para o céu, e esse aqui vai para o inferno. Deus disse que ele iria para o inferno, né? Então, esse é um ponto que nós precisamos entender. Então, novamente, a Assembleia de Deus, né, a nossa lição de número 3, a nossa declaração de fé, profere o pensamento de que a eleição é uma obra de Deus em nós, tá? Deus nos escolheu porque somos incapazes de escolher, mas Deus olhou no corredor da história e viu que eu iria levantar a minha mão e iria aceitá-lo como Salvador. Aí você diz assim para mim: mas pastor, você não acabou de dizer que nós somos incapazes de levantar nossa mão positivamente para Deus e escolhê-lo? Sim, nós somos incapazes. É o conceito da depravação total. O pecado entrou na nossa vida e ele nos deixou completamente impossibilitados de dizer sim para Deus. Irmãos, a doutrina, eu amo a doutrina do pecado. Eu particularmente amo a doutrina do pecado. Eu acho que é a principal doutrina basilar do entendimento das Sagradas Escrituras é a doutrina do pecado. Porque essa é a temática que as Sagradas Escrituras vai tratar para nós, tá? Então, eu estou impossibilitado, eu não posso escolher a Deus. Só o que nós ensinamos? Que no momento que o incrédulo, que o descrente está sendo exposto à pregação do Evangelho, a gente acredita que essa mensagem do Evangelho vai dando possibilidades do homem responder sim ou não para Deus, ok? Sim ou não para Deus, ok? Por que a eleição divina de Efésios 2, 4, ela é, no nosso pensamento, ensinada pela nossa igreja, de eleição condicional? Porque ela está condicionada à minha aceitação, tá? Então Deus me respeita, tá? Isso por quê? Porque no momento que eu ouço o Evangelho, eu tenho capacidade de escolher, de dizer sim ou não para Deus. Então essa eleição que Deus fez, ela está condicionada à minha escolha, certo? E aí o que foi que Deus fez? Ele simplesmente viu, Francisco Filho levantou a mãozinha dele, entregou a vida dele, me aceitou como Senhor e Salvador. Portanto, eu vou escolher. Entende? Por isso que ela é condicional. Ok? Então, próximo slide. Pronto. Olha só, irmãos. O que acontece? Dois conceitos que são importantes no nosso conceito de eleição. A primeira coisa é que ela acontece de forma corporativa e, em segundo lugar, de forma presciente. Como é que ela acontece de forma presciente? É o conceito lá de 1 Pedro, tá? Deus olhou no corredor da história da minha vida e Ele viu que eu iria aceitá-lo como Salvador. Deus viu que eu iria aceitá-lo como Salvador, então Ele me escolheu, certo? E nós temos o segundo conceito, que é o conceito da eleição corporativa. Ou seja, Deus escolheu a igreja. A igreja está escolhida por Deus antes da fundação do mundo, tá? E se você faz parte da igreja, você está eleito. Por que aí é a ideia de eleição corporativa? Porque Efésios foi escrito não para um indivíduo, Efésios foi escrito para um grupo de pessoas, para uma igreja. Então, quando Paulo escreve dizendo que Ele nos elegeu,
Paulo está falando da igreja, tá? Ele, por exemplo, não disse para Timóteo, né? Deus te escolheu antes da fundação do mundo, tá? Mas ele falou isso sempre no sentido corporativo, tá bom? Próximo slide. Bases da eleição em Cristo. Olha só, irmãos, quantas vezes Paulo repete a ideia de Cristo aí em Efésios, do verso 3 até o verso 11, até o verso 14, tá? Que foi o assunto da lição passada, a participação, como que essas bênçãos trinitárias chegam a nós. Tudo por meio, por causa e através de Cristo, tá? Essa é uma expressão, acho que é a expressão que mais o apóstolo Paulo amava, é a expressão Cristo Jesus, tá? Muito repetida e as suas devidas contrações em todas os escritos do apóstolo Paulo, tá? Ou seja, irmãos, se não fosse por causa de Cristo, se não fosse em Cristo, se não fosse pelos méritos de Cristo, nós não teríamos sido escolhidos. É por isso a passagem bíblica, né? Nenhum outro nome é dado no céu e na terra, pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Cristo Jesus, tá? Salvação somente nele. Então, eu quero, pode passar o próximo, pode passar, finalidade da eleição. Eu vou disponibilizar esse slide para os irmãos, pode passar. Volte um pouquinho, pode voltar. Isso aqui é, como diz o apóstolo Paulo, a finalidade da eleição. Para que Deus nos escolheu? Deus nos escolheu para uma vida santa e uma vida irrepreensível. Uma vida sem qualquer mancha e uma vida completamente separada e diferente do mundo lá fora, tá? Então perceba que na eleição, Deus já está compromissado com que o seu escolhido, com que a sua igreja seja completamente diferente do mundo lá fora e separada completamente dele, numa vida que mostre quem o escolheu. Pode passar, meu irmão, e vamos já aqui concluindo a nossa participação. É a predestinação, irmãos. Qual é a diferença entre a eleição e a predestinação? Muita gente faz aí uma certa confusão pensando que é a mesma coisa, tá? E não é a mesma coisa. Muito embora uma seja a consequência da outra. A predestinação, ela é uma consequência da eleição, tá? Ela aparece 6 vezes no Novo Testamento e predestinação significa literalmente isso, usada por Paulo a palavra proorizo, que é determinar antes. O que Deus determina? Deus determina propósitos ou finalidades para aquilo que foi escolhido. A predestinação, ela trata do destino final daquilo que foi escolhido. Ou seja, eu vou dar um exemplo para os irmãos. Deus predestinou que o ímpio e aquele que não se converte a Jesus, ele vai para o inferno. Nos seus decretos eternos está organizado nas Sagradas Escrituras que o destino daquele que não vai para o céu é ir para o inferno. Ninguém vai mudar isso. Ninguém vai mudar. Por que não vai mudar? Porque Deus já determinou antes que aquele que não aceita a Cristo, aquele que não se converte, esse vai para o caminho eterno da perdição. Não é que Deus o escolheu para lá, mas é que Deus disse que dependendo do caminho dele, o fim dele vai ser isso. Então a predestinação, ela trata exclusivamente do destino, do final, daquilo que é escolhido por Deus, que é tratado nas Sagradas Escrituras, tá? Então, teologicamente, a predestinação é o propósito, finalidade, determinado por Deus desde a eternidade para os que estão em Cristo, tá? A palavra predestinação tem a ver com o fim dado àquilo ou àqueles que são escolhidos.
É assim que a palavra é usada nas Sagradas Escrituras. Próximo slide. Olha só, eu cataloguei, tá, a finalidade da predestinação nos escritos do apóstolo Paulo. Para que Deus nos predestinou? Deus nos predestinou para sermos filhos por adoção em Jesus Cristo. Deus nos predestinou para sermos herdeiros com Cristo, e Deus nos predestinou para serem conformes à imagem de Jesus. Ou seja, o que eu estou dizendo com a predestinação é que, querendo ou não, o seu destino, a sua realidade é essa daqui. Ninguém muda isso. Ninguém muda. Deus predeterminou, Deus disse, antes da fundação do mundo, Ele decretou que você vai ser igual à imagem de Jesus. Um dia nós seremos a imagem de Jesus. Nós não nos parecemos com Jesus ainda completamente, porque a gente precisa aqui entender um outro aspecto dessa dinâmica. Mas Deus disse que um dia nós seremos igualzinhos em caráter a Jesus. E se nós permanecermos em Cristo, tá, queridos, nós vamos nos parecer com Jesus, porque Deus disse, tá? Então a predestinação, ela é a segurança, ela é a finalidade, ela é a certeza do destino e da realidade daqueles que foram escolhidos, tá? Então, pode passar o próximo slide. O último slide, coloque para nós. E com isso aqui eu encerro a minha participação. O Dr. Donald Stempes, que é o editor, o escritor das notas de rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal, que boa parte dos irmãos utilizam, tá? Aquelas notas de estudo escritas por este importante teólogo americano. Olha só, que morou muito tempo no Brasil, tá? E quando chegou no Brasil, ele viu a necessidade que a Assembleia de Deus tinha e necessitava de uma Bíblia de estudo. Então ele se entregou à tarefa de confeccionar a Bíblia, elaborar a Bíblia de estudo pentecostal, que levou anos e anos. O pastor Antônio Gilberto e o pastor Ezequiel Soares teve uma importante participação ajudando o Dr. Donald Stempes na elaboração dessa Bíblia de estudo pentecostal que chegou às nossas mãos. Olha só como é que ele explica, né, nessa analogia, o conceito da eleição e da predestinação, sem que a gente cause confusão no nosso pensamento assembleiano, arminiano clássico. Olha só, imagine um grande navio. Você imagina um grande navio em alto mar viajando, certo? E o destino, o navio está viajando para o céu. Está em mar viajando para o céu. Deus escolheu esse navio para ser a sua própria embarcação, certo? Então, muitas são as religiões, muitos são os pensamentos que se dizem ser o caminho dos céus, certo? Mas Deus escolheu apenas um navio. Imagine que tenha vários navios no mar, todos querendo chegar ao céu, certo? Só que Deus escolheu a sua igreja. Ele escolheu um navio e esse navio chama-se igreja. Entende agora a doutrina da eleição? São vários os navios, mas Deus escolheu apenas um navio chamado igreja. Esse navio eu escolhi, de todos eu escolhi esse, certo? Todos os que estiverem seguindo o capitão estarão eleitos enquanto estiverem no navio. Enquanto você estiver em Cristo, na igreja, você está salvo. Por que você está salvo? Porque Deus escolheu esse navio para o céu. Se você pular do navio, você já perdeu a rota. Você já perdeu. Se você entrar em outro navio,
você nunca vai chegar ao céu, porque só esse aqui vai chegar ao céu. Só esse. Porque esse foi o escolhido. Caso alguém pule do navio abandonando o capitão certamente deixará de ser um dos eleitos e consequentemente um predestinado. Tá? Qual é o destino do navio? É o céu. Tá? O que se tem no mar? Tempestades. Ok. O que se tem no mar? Tempestades, fúrias, mar bravio, e muitos são os mares, os barcos que acabam vindo a pique, não suportam a tempestade, tá? Mas o navio chamado igreja, ainda que no meio das tempestades, ainda que no meio dos desafios, esse barco, esse navio vai conseguir chegar no céu. Por que ele vai conseguir chegar no céu? Porque Deus determinou que ele vai chegar no céu. Deus disse, esse navio aqui vai chegar, ainda que tenha tempestades e tempestades, mas ele vai chegar. Então, a eleição é a escolha do navio para chegar no céu. De muitos Deus escolheu a igreja. E a predestinação é que esse navio vai conseguir chegar no seu destino final, ainda que enfrente dificuldades e tempestades. Meus queridos irmãos, eu espero ter ajudado, espero ter contribuído. Eu vou disponibilizar esse material para os irmãos, para que os irmãos possam estar estudando, estar lendo. Eu me prontifico a qualquer questionamento, a qualquer dúvida, a qualquer pergunta que o irmão ou a irmã tiver, pode nos fazer, mandar para o WhatsApp. E ao mar os seus limites, e ao mar os seus limites. Tão seguro, no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Aleluia! Glória a Jesus, glória a Deus. Não há ferrolho, não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpa
gloriosa, e bom é sabermos que nós somos crentes em Jesus, eleitos e predestinados para a salvação eterna. Quem tem essa certeza, levante a mãozinha, dê glória a Deus. Nós não temos dúvida disto, irmãos, até que nós possamos estar firmes nos caminhos do Senhor. Não pode fraquejar na fé, né? Paulo muitas das vezes pregava isso nas suas cartas, a aceitação e a continuação da nossa firmeza em Cristo, para que nós possamos estar no céu de glória. É uma doutrina, como pregou, ministrou o jovem teólogo Francisco Pereira Filho, pastor pela graça de Deus, e os irmãos, ele vai deixar o material aí, o Carlos Jorge vai botar no grupo da igreja, e às vezes a gente coloca vários obstáculos e dificulta o aprendizado de alguns temas bíblicos por uma simples razão. Eu disse para ele aqui, porque não estudamos, irmãos. Às vezes nós somos preguiçosos para estudarmos. Uma lição como esta, a lição de número 3, nós estamos reestudando ela. Se eu perguntasse, quem estudou a lição durante a semana? E a gente tem até todo o cuidado, a gente coloca até o ministrante todo dia para fazer uma sinopse da leitura diária, porque se nós estudarmos toda a leitura diária, que é um contexto, e estudarmos de fato e de verdade a lição, nós não vamos ter dificuldade em aprender no assunto sagrado. A lição está bem mastigada aqui. É claro que é um assunto muito vasto, né? Eu acho que o Francisco Pereira, ele precisaria pelo menos aí de uns 5, 6 dias, de segunda a sábado, para explicar de forma, né, isso, bem meticulosa para os irmãos, este ensinamento. É muito pouco, mas aqui, irmãos, estude, busque com muito cuidado, com muita cautela, porque é um assunto importante nós entendemos, porque trata-se da doutrina da salvação. Doutrina da salvação. Glória a Deus. Então estude, né? E estejamos firmes no Senhor, possamos de forma nenhuma fraquejar na fé, mas cada dia com essa segurança garantida que nós somos eleitos pela presciência de Deus e, consequentemente, eleitos, predestinados para a vida eterna pela misericórdia de Deus. Meus irmãos, queridos e amados irmãos, que possamos ter isso em nosso coração. Olhem para mim todos vocês. Cultos, irmãos, doutrinários, quer seja segunda-feira no tempo central, cultos doutrinários nas nossas subsedes em Caxias de quarta-feira, escola bíblica dominical, bote isso na sua mente, não falte. São cultos e ensinamentos, irmão Sebastião, de aprendizado da palavra de Deus. É claro que você, quando chegar aqui na igreja, você não quer ver ministração oca, linguiça, alguma coisa para tentar dizer que está ensinando os irmãos. Vocês querem ver Bíblia, não é verdade? Vocês querem ensinamento bíblico. Então venha para aprender. Venha com o coração aberto. Senhor, me ensina pela tua palavra. Quero ser edificado por ti. Não é só aquela mensagem de consolação, não é isso que vai maciar aí o ego do irmão. Deus vai te dar, você é vitorioso. Sim, Deus vai te dar, você é vitorioso. Mas é aquela mensagem também de exortação, doutrinária, de ensinamento, que a gente sai assim às vezes com a cabeça quente e tal, preocupado, mas que de manhã está servindo para nós, que de manhã está servindo para nós. Na mesma hora ali, Deus trata conosco. É isso, queridos e amados irmãos, e sejamos humildes para recebermos a palavra do Senhor
como o Senhor quer falar a cada um de nós. Então aprendam comigo, irmãos. Quando se tem na convenção uma escola bíblica de obreiro, eu sou um que posso até faltar uma GE, mas escola bíblica eu não quero faltar. De forma nenhuma, eu faço todo esforço individual para estar em uma escola bíblica de obreiros. Certo? Aprendam conosco. Eu não passo uma noite sem estudar a Bíblia. Todas as noites. Chego do culto, às vezes de alguma organização qualquer, mas eu estou na igreja. Giovana já sabe, até estranha, minha filha até estranha, papai, o senhor não vai para o gabinete hoje? Porque ela sabe que eu estou no gabinete, estudando. Para quê? Para pregar? Não. Estudando para me edificar, para minha santificação, para minha garantia de que eu estou andando para o céu. Estude a Bíblia, estude a Bíblia. Você está lendo aí o Pilbe? Qual é o capítulo de hoje do Pilbe, se eu perguntasse para vocês? Qual o capítulo que vamos estudar hoje? Me ajude, os irmãos. Eu quero saber também. E os irmãos estão estudando comigo. Os irmãos estão estudando comigo. Fiquem de pé todos vocês. Querem agradecer pela presença do nosso nobre, ilustre ministrante, pastor Francisco Pereira, pela boa palavra trazida nessa manhã de ensinamento. Se querem, diga assim: Deus continue usando o teu filho. Dê uma salva de palmas a ele. Parabéns, pastor. Deus abençoe de forma especial. Aproveite ele aí, é isso, para conversar com ele mais alguma coisa aí dentro do assunto, tá certo? Ele é um bom ministrante, graças a Deus por isso. Queridos, agora os nossos jovens adolescentes, pré-adolescentes, juvenis, estarão aí com as suas aulas, os professores, e à noite cheguem cedo para o grande culto de adoração a Deus. Respeitem o distanciamento, os bancos estão aí à distância aí de 1,5 m, vamos esticar mais um pouco ainda, é isso, a frequência dos irmãos à noite, graças a Deus, os irmãos não estão aguentando aí a carregar esse arguilhão, que isso é um arguilhão, irmãos, é um arguilhão que a gente carrega. Os irmãos sabem o que é arguilhão? Paulo falou sobre isso várias vezes, mas não estão mais suportando esse jugo de querer ficar privado em casa de servir a Deus. E não dá de forma nenhuma, é isso? Isso pode até trazer uma acomodação, já preguei isso aqui para os irmãos. Então venha adorar a Deus, agora, com a sua máscara, álcool em gel, distanciamento. Como é que é a nossa paz do Senhor? 2 Tessalonicenses 2 e... qual é o versículo? 13 ou 17? Como é que é a paz do Senhor? Estamos privados por um pouco período de tempo de pegar na mão do irmão. Não pegue, recomendação. Não somos nós que vamos transgredir a lei, as leis, não somos nós. Mas no coração não. Então olhou para o seu irmão, irmão, a paz do Senhor. Bota assim a mãozinha no coração, paz do Senhor, paz do Senhor. Deus te abençoe. Daqui a pouquinho vamos pegar nas mãos, nos abraçar e estarmos bem aí em nome do Senhor. Irmão Sérgio Antônio, por favor, chega aqui. Faça a oração da fé, oração pelos doentes, oração por aqueles que estão passando por dificuldades, problemas de saúde, aqueles nossos irmãos que não puderam chegar até aqui. Você vai orar por eles agora, em nome do Senhor. E eu convido o pastor Francisco para completar as bênçãos apostólicas à amada igreja nesta noite, nesta manhã. Vamos orar. Quem pede oração em nome de Jesus? Eu também peço oração, Oremos. Eterno Deus, maravilhoso, Pai celestial, Senhor da glória, mais uma vez, meu Pai, te agradecemos, Senhor, nesta manhã, por ter chegado primeiramente em tua casa neste dia de hoje, Senhor. Te agradecemos, te glorificamos, ó Deus, porque é tu, meu Deus, grande em nossas vidas. Papai do céu, fica conosco. Deus querido, obrigado por essa palavra, Senhor, que veio aos nossos corações, meu Pai.
Ó, se o Espírito de Deus vem acalentar nossas vidas, vem dar conforto, meu Pai, aleluia. Ó Deus, diante de toda a situação, Senhor, mas que em tudo, Pai, glória a Deus, que Tu possa, meu Pai, abençoar, meu Pai, nossa cidade, Caxias, abençoar nosso Brasil, Senhor. Ó Deus, repreender essa praga, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu creio também que segundo a Tua vontade, Pai, na hora que Tu quiseres, Senhor, bastará o vento do Teu Espírito Santo e todo mal se dissipará, Senhor. Ó Pai Santo, nos guarda para Ti. Tem misericórdia de nós, meu Deus, aleluia. Ó Pai, Te apresenta vivo e forte no meio da Tua igreja a cada dia, Senhor. Dá graça e vitória aos Teus jovens também que estão aqui, a todos que também possam ser abençoados agora com o ensinamento que eles vão de receber, Senhor. Dá graça a todos. Ó Pai, cura os enfermos, estende nos hospitais, nas penitenciárias, ó Deus, nos lares, repreendendo todo o mal, Senhor, e fazendo o Teu povo, Senhor, conservar firme, meu Deus, aleluia, a fé, ó Deus, porque são dias difíceis, meu Deus, mas que a gente não possa perder, Senhor, a esperança de alcançar a glória celestial. Abençoa todos em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos e todos comigo dizem amém.